Não há mudança sem o Espírito Santo. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Se eu não acreditasse no poder do Espírito Santo para fazer novas todas as coisas, provavelmente procuraria um emprego diferente, porque as pessoas são complicadas. Todos nós somos complicados. Nossas vidas são sem esperança, elas são sem forma, escuras e vazias, exceto por aquilo que o Espírito de Deus faz em nossas vidas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Durante nossa série Buscando a Deus, abordamos vários tópicos: perdão, pureza, consciência limpa e muito mais. Agora vamos descobrir o poder que permite que essas qualidades sejam desenvolvidas em sua vida. Aqui está a Nancy. Quantos de vocês já estiveram nas cataratas do Niágara? Vários. É realmente espetacular, não é mesmo? É a segunda maior catarata do mundo. Há um lado canadense e um lado americano das cataratas. Na verdade, são duas cataratas diferentes. No lado dos Estados Unidos, caem quase 570 mil litros de água por segundo, de uma altura de 53,6 metros. No lado canadense, na Horseshoe Falls, caem cerca de 2.300.000 litros de água por segundo. Até o final dos anos 1800, as cataratas eram apenas uma bela atração turística. Mas então, os cientistas descobriram que havia energia em toda aquela água. Esse foi apenas o começo. Hoje, o Niágara é uma das maiores fontes de energia hidrelétrica do mundo. Se você juntar todas as usinas, elas geram quase 4,5 milhões de quilowatts de eletricidade. Isso é suficiente para alimentar 44 milhões de lâmpadas de 100 watts. Isso é muita energia. Esse poder esteve lá o tempo todo, mas tinha que ser trabalhado e utilizado para ser eficaz. Quero dizer a vocês hoje que, por mais poderosas que sejam as cataratas do Niágara, existe outra fonte de energia muito mais preciosa. É o poder do Espírito Santo. No entanto, assim como as cataratas do Niágara se tornaram há pouco mais de 100 anos, o poder do Espírito Santo na maioria de nossas vidas hoje permanece praticamente inexplorado. O ministério do Espírito Santo é uma das verdades mais vitais em toda a palavra de Deus, e todo filho de Deus precisa entender o que é essa fonte de poder e como ela pode ser trabalhada e utilizada em nossas vidas. Por toda a história da igreja, Satanás tem usado a estratégia de levar as pessoas a um dos dois extremos quando se trata do Espírito Santo. Um deles é negligenciar o Espírito Santo. Milhões de cristãos hoje nem mesmo sabem qual é o dom do Espírito Santo. Eles ignoram que o Espírito Santo veio fazer o que ele pretende e pode fazer em nossas vidas como cristãos. Portanto, a negligência do Espírito Santo. Satanás ama quando nós ignoramos o Espírito Santo e fingimos que ele não está lá e nunca liberamos esse poder em nossas vidas. Podemos chamar o outro extremo de abuso. Usar o poder do Espírito Santo de um modo diferente do que Deus planejou. Tanto o mau uso quanto o abuso da energia hidrelétrica podem ser perigosos. Ao considerarmos a obra e o ministério do Espírito Santo, precisamos lembrar que ele não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa real, viva e genuína. Ele é o terceiro membro da Trindade. Ele é igual a Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo está ativo e envolvido nesse mundo desde a criação.
Eu amo aquela passagem em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o segundo versículo da Bíblia, que nos fala sobre o papel do Espírito Santo na criação. Ouça o que esse versículo diz. Era a terra sem forma e vazia. Outra tradução diz que era um vazio. A terra era sem forma, um vazio, sem nenhum ser vivente. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ao ler esse versículo, muitas vezes penso na imagem, que é a condição de nossas vidas, até que Deus se mova e comece a criar vida. Nossas vidas são sem forma, vazias e escuras, longe de Cristo. Se você é uma filha de Deus, isso significa que em algum momento o Espírito de Deus começou a atraí-la para Cristo. O Espírito de Deus se moveu sobre aquela condição escura, vazia e sem forma da sua vida. Naquela escuridão, Deus disse: haja luz. Deus acendeu a luz em seu coração. Ele mostrou Cristo a você. Você mostrou o seu pecado, Ele lhe mostrou a solução para o seu pecado. Ele lhe deu fé, Ele te deu arrependimento. Faz parte do ministério do Espírito pegar aquele mundo escuro, sem forma e vazio e criar vida ali, preencher os lugares ocos e acender a luz na escuridão. É isso que o Espírito Santo de Deus faz, não apenas em nossas vidas, mas em nossos lares e em nossas igrejas. Se eu não acreditasse no poder do Espírito Santo para fazer novas todas as coisas, provavelmente procuraria um emprego diferente, porque as pessoas são complicadas. Todos nós somos complicados. Nossas vidas são sem esperança. Elas são sem forma, escuras e vazias, exceto por aquilo que o Espírito de Deus faz em nossas vidas. O Espírito Santo é especialista em pegar bagunças e transformá-las. Ele traz ordem ao que está caótico, traz plenitude ao que está vazio, traz luz ao que está escuro. Ele está se movendo, ele está ativo, ele está vivo, ele está trabalhando, mas você não pode vê-lo. Você não sabe o que ele está fazendo, mas o Espírito de Deus está ativo e vivo e se movendo sobre o abismo da sua vida, sobre o seu casamento, seu marido, seus filhos, sua igreja. À sua maneira e ao seu tempo, ele é capaz de transformar a situação mais angustiante e desesperadora. Podemos ver esse conceito em toda a Bíblia. Há uma passagem em Isaías 32, por exemplo, que fala sobre um período escuro, sem forma e vazio entre o povo de Deus. Ele diz: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta. Isso é uma imagem de desespero, sem forma, vazio, oco. Mas no versículo 15 ele diz: até que sobre nós o Espírito Santo seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil. Quando derramado do alto, o Espírito Santo pode transformar um deserto num campo fértil. Ele pode transformar uma vida ou um lar, uma igreja, uma comunidade ou um país abandonados e desertos. Ele pode transformá-los em algo belo, valioso e valoroso. O Espírito Santo toma aquilo que é natural e o transforma em algo sobrenatural. Todo programa, plano ou esforço no mundo sem o Espírito Santo não se compara com o que o Espírito Santo pode fazer em apenas um segundo.
Você depende do Espírito Santo para transformar a sua vida, para transformar a vida das pessoas que ama. Quer você perceba ou não, você e eu, como filhas de Deus, somos absolutamente dependentes do Espírito Santo de Deus para cada aspecto de nossa vida cristã. Caso você não saiba, se você é uma filha de Deus, você tem dentro de si a maior fonte de poder em todo o universo, o Espírito Santo. Poder ilimitado. O que Ele pode fazer em você e através de você é o que queremos explorar nesse momento. À medida que ansiamos por conhecer a Deus intimamente, assim como ansiamos para que Deus traga avivamento às nossas igrejas, à nossa nação, ao nosso mundo e aos nossos lares, devemos nos lembrar de que dependemos do Espírito Santo de Deus para nos mover. Ele pode fazer isso. Ele é capaz. Ao orarmos por avivamento, estamos orando para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós do alto. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, mas há uma forma de avivamento do povo de Deus quando, em um novo sentido, Ele derrama a sua presença manifesta sobre seu povo. O teólogo Wayne Grudem diz que a obra do Espírito Santo é manifestar a presença ativa de Deus no mundo e especialmente na igreja. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele manifesta a presença ativa de Deus no mundo e especialmente na igreja. Você concorda que precisamos de um novo derramamento da presença de Deus em nosso mundo hoje? Concorda que precisamos disso na igreja, em nossos lares? Talvez você precise desse derramar em sua família. Você reconheceria, como eu, que todos nós precisamos de derramamentos contínuos e renovados da presença de Deus em nossas próprias vidas? Como é que isso acontece? É o Espírito Santo que torna Deus real para nós. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus em nosso mundo e especialmente na igreja. Portanto, é o Espírito Santo quem renova, restaura e aviva. Isaías, capítulo 44, versículo 3, diz: Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito, Deus diz, sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Onde o Espírito Santo é derramado, há bênção. Onde há uma terra sedenta e seca, quando o Espírito Santo é derramado, essa terra é refrescada e renovada e torna-se frutífera novamente. É por isso que Jesus disse em João capítulo 7, uma das maiores promessas em toda a palavra de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, ou seja, do mais íntimo do seu ser, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Quando Jesus estava se preparando para ir para a cruz e em breve voltar ao céu e deixar os seus discípulos, ele sabia que em breve não estaria mais com eles. Jesus sabia da tristeza de seus corações e do que fariam em sua ausência, pois eles haviam passado a depender dele. Ele havia se tornado tudo para eles. Ele confortou os seus corações, dizendo: Quando eu for para o céu, enviarei do Pai outro igual a mim, outro Consolador, que estará sempre com vocês. A palavra traduzida como auxiliador da língua grega é a palavra Paracletos. Algumas versões traduzem como conselheiro, ajudante, encorajador, um advogado. Sabe por que existem tantas traduções diferentes?
porque é uma palavra difícil de traduzir. Porque Ele é um auxiliar absoluto. Ele é quem dá força. Significa alguém que é chamado para perto para dar ajuda. O Espírito Santo, nosso auxiliador. Eu vou listar rapidamente cerca de 12 a 14 coisas que o Espírito Santo faz na vida de um cristão, porque é importante que você se familiarize com o ministério do Espírito Santo e se regozije com o que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Em primeiro lugar, mesmo antes de nos tornarmos cristãos, o Espírito Santo está envolvido em nossas vidas. É Ele quem dá a vida. Não apenas a vida espiritual, mas a vida física. Jó, capítulo 33, versículo 4, diz: O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Você sabia que não poderia respirar se não fosse pelo Espírito de Deus te dando fôlego de vida? Então, no processo de conversão e regeneração, o Espírito Santo está ativamente envolvido em nos dar também vida espiritual. Por exemplo, sabemos de João, capítulo 16, que o Espírito convence aqueles que estão sem Cristo de seus pecados. Ele os convence de que estão perdidos e que precisam de um Salvador. Antes que você pudesse chegar à fé em Cristo, o Espírito Santo teve que convencê-lo de que você precisava de um Salvador. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos: Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que concede o novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos, em João, capítulo 3, versículo 5, Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus disse em João 6, 63, É o Espírito quem dá a vida. Aqui eu acredito que ele esteja falando sobre a vida espiritual, a vida eterna. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo. Ele nos torna parte do corpo de Cristo. A Bíblia também diz que ele nos sela. Estamos selados com o Espírito Santo. Paulo disse aos Efésios que o selo é uma garantia da propriedade de Deus. Essa marca significa que pertencemos a Deus. É como um anel de noivado. O Espírito Santo é uma evidência, uma garantia, uma promessa do que ainda está por vir. De acordo com o livro de Romanos, sabemos que o Espírito Santo habita em cada filho de Deus. Ele vive em você, se você for uma cristã. E sabe o que mais? Ele nunca vai te deixar. Se você for uma filha de Deus, o Espírito Santo vive permanentemente em você. Paulo disse em Romanos 8, 9, Vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se o Espírito de Cristo está em você, isso é uma evidência de que você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Se você é uma filha de Deus, você tem o Espírito de Cristo em você. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de que somos filhas de Deus. Você duvida da sua salvação? É o Espírito Santo quem lhe assegura de que você é uma filha de Deus, ou que a convence de que não é. Esse é o papel dele. Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele dá a certeza. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, aprendemos que o Espírito Santo dá dons que nos capacitam a servir a Deus. Essa passagem nos diz que ele dá
um ou mais dons a cada cristão, conforme o Espírito Santo julgar melhor. Esses dons são um presente sobrenatural de Deus, que nos permitem agradá-lo e servi-lo. Não são apenas talentos ou habilidades naturais. Eles são uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá para servi-lo. Você sabia que não é só naquele momento quando você se torna uma cristã, mas durante toda a sua vida? Sabia que você está cheia, habitada, batizada no corpo de Cristo, selada, recebedora dos dons espirituais? Tudo isso acontece no momento da conversão, mas a partir desse ponto, até você chegar ao céu, o Espírito Santo está ativamente envolvido em cada detalhe de sua vida. Deixe-me compartilhar alguns desses detalhes. Ele nos guia, nos conduz à vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você se lembra de que, depois que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto? Como é que ele chegou lá? A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Você pode até pensar: não sei como vim parar nesse deserto. Não sei como me meti nessa situação tão difícil. Talvez você estivesse andando segundo a vontade de Deus e o Espírito Santo te conduziu até o deserto porque tem um propósito a realizar em sua vida. Ele nos guia, ele nos conduz. O apóstolo Paulo, ao longo de seu ministério, buscou continuamente o Espírito Santo para orientá-lo sobre onde deveria ir, onde deveria ministrar, onde deveria servir e o que deveria fazer. Eu dependo do ministério do Espírito Santo para me guiar quanto ao que devo ensinar no Aviva Nossos Corações. Ele não me diz em voz alta, não recebo nada escrito do céu ou grandes revelações místicas, mas confio que, à medida que estou sintonizada, sensível a Ele, ouvindo-o e rendida ao Espírito de Deus em minha vida, Ele dirige meus pensamentos, Ele coloca coisas no meu coração. É incrível a frequência com que, quando estou estudando algo, o Espírito Santo confirma isso, trazendo conversas ou artigos de revistas ou algo em meu caminho apenas para confirmar que eu estou seguindo sua liderança. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Sabe aqueles momentos em que você está tão preocupada com seu cônjuge ou filho ou sua igreja e vai clamar a Deus e não sabe o que dizer? Talvez você esteja há muito tempo nessa situação. É um relacionamento quebrado. Você não sabe o que fazer ou como lidar com isso. Você diz: Senhor, eu nem sei como orar sobre isso. O que está em seu coração? O que o Senhor está tentando fazer nessa situação? O que é que lhe agradaria? O que é que lhe traria glória? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E continua dizendo: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele aceita nossos pedidos, por mais fracos que sejam, e os traduz ao Pai. Ele intercede por nós. Assim, o Espírito Santo nos ensina. Ele toma essa palavra e a ilumina em nosso entendimento. Você sabia que esse livro, a Bíblia, por mais preciosa que ela seja, é apenas tinta no papel para as pessoas que não têm o Espírito de Deus? As verdades espirituais não podem ser compreendidas pelo homem natural, que não tem o Espírito. Mas uma vez que você se torna um filho de Deus, tem um professor dentro de si,
É incrível para mim, quando abro esse livro, como o Espírito Santo o toca, o ilumina e me dá um entendimento. Então, o aplica ao meu coração. Ele diz: esta é você. O Espírito Santo nos ensina. Foi o que Jesus disse que faria em João 14. Ele disse: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo torna a presença de Cristo conhecida e real para nós. Ele faz Jesus se tornar real para nós. Jesus disse aos seus discípulos que lamentavam sua partida: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês sempre. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus disse aos seus discípulos: estive com vocês nesses 3 anos e meio, fui companheiro, fui amigo, fui líder. Eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sem pai, vocês não vão ficar sem pastor. Eu vou enviar alguém que estará com vocês para sempre, ele estará em vocês. É o Espírito Santo que torna Cristo e a sua presença reais para nós. É o Espírito Santo quem produz em nós a vida de Cristo, o fruto do Espírito. Seu amor, alegria, paz, paciência. Alguém aqui nasceu com todas essas coisas? Bem que gostaríamos, não é? Como podemos desenvolver essas qualidades da vida de Cristo? Lutando, nos esforçando, tentando? Não! É pelo Espírito Santo que vive em nós, que produz o fruto da semelhança com Cristo. É o Espírito Santo que nos transforma à semelhança de Cristo. Segundo aos Coríntios 3:18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse trabalho de santificação não é algo que fomos deixados para fazer sozinhos. Lute, se esforce, trabalhe duro para ser uma cristã melhor. Mas é o Espírito Santo dentro de nós que nos purifica, santifica e transforma a imagem de Cristo. Há mais coisas que poderíamos acrescentar a essa lista sobre o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, por nós e através de nós. Mas apenas com base no que acabei de destacar, você concorda que precisamos conhecer o Espírito Santo? Ele é muito, muito importante na vida de cada cristão, quer percebamos ou não. Concorda também que devemos ser realmente gratas pelo dom do Espírito? Que presente incrível ele é! Temos um auxiliador com A maiúsculo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias, desde agora até o momento em que você puder ver a Jesus face a face. Seja qual for a condição, o estado, a circunstância, a pressão em que você se encontre, você tem dentro de si o Espírito Santo que vive para fazer e para ser tudo isso e muito mais em sua vida e por meio dela. Essa é Nancy DeMoss Wogemuth nos ajudando a compreender a obra do Espírito Santo. Ela escreveu mais sobre esse tópico no livro Buscando a Deus, Experimentando a Alegria do Avivamento Pessoal. Ela pode ajudar você a aprender a andar em perdão, honestidade, pureza e obediência. O Espírito Santo dá a você o poder de fazer todas essas coisas. Buscando a Deus não é apenas o nome do livro de Nancy. É também o nome de um podcast de 60 segundos que você pode ouvir online no nosso site www.avivanossoscorações.com/séries/Buscando a Deus.
Também temos ouvintes que nos pedem para encaminhar a transcrição por WhatsApp. Uma ouvinte chamada Iene lê esses devocionais diários e disse: Eu amo muito os pedacinhos de sabedoria de seus devocionais. Pude compartilhar essas alegrias com outras irmãs em Cristo que vêm para um estudo bíblico todas as quartas-feiras à noite. Também sinto que não tenho apenas uma mentora, você, mas uma parceira de prestação de contas. Obrigada! Inscreva para receber o podcast e a transcrição de Buscando a Deus diretamente no seu WhatsApp. Deus não é limitado por sua personalidade. Ele pode trabalhar através de você para fazer coisas que você nunca sonhou. Vamos ouvir mais sobre isso no próximo episódio. Espero que você esteja conosco no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth faz parte do Ministério Life Action.